Oi, eu sou a Cris e hoje vim falar sobre o livro Geração 70, Primavera de Sentimentos, do autor Raimundo Poeta. O gênero é comédia romântica a partir dos 18 anos. Neste primeiro livro, somos apresentados a 6 protagonistas jovens e a trama, uma parte dela é ambientada entre o final dos anos 60 e o começo dos 70. Essa escola fica em Salvador e lá conhecemos Herbert, Zeca, Reinaldo, Lígia, Márcia e Ingrid. Como eu disse, esse é o primeiro livro de uma trilogia. Então ali a gente tem aquela aproximação mesmo com os personagens, conhecemos também as famílias de cada um, os seus conflitos, que são alguns, sabe? E a gente também acompanha um pouco daquela juventude, né, de uma época muito diferente da nossa. Eles têm aquela explosão, aquele ímpeto, sabe? Aquela certa rebeldia. O primeiro encontro desses jovens é exatamente no primeiro dia de aula do primeiro ano do ensino médio. E lá eles começam a ter assim, uma relação de amizade totalmente inusitada e até cômica, onde o primeiro trio se encontra. Então ali temos o Herbert, que é um garoto bonito, né? Até tem muitas referências também aos anos 70, tá? Então, assim, vai ter MPB, Tropicália, vão ter atores daquela época. Então, prepare-se aí também que vai ter muita viagem de volta ao tempo. Mas, voltando ao assunto do Herbert, dizem até ali, fazem uma comparação que ele parece muito com o Rony Von. Ele é um garoto assim bonito, um jovem muito bonito e é rico. Só que não é, ele sai daquele estereótipo que a gente vê em outras histórias de que o garoto rico é o mimadinho, é o chato, é o metido. Não, ele é super gente boa, é daquele assim que abraça todas as causas e até o mais boca suja da turma toda. Por trás daquela fachada de amizade e tudo, ele passa uma imagem de um garoto muito seguro de si. Ele tem seus problemas, ele se sente sozinho, isolado, né? Porque ele tem o dinheiro, mas não tem a atenção dos pais, não tem um relacionamento bom com eles. O pai dele, eu vou até falar uma coisa, gente, uma observação. Não existe bem assim um vilão nessa história, tá? Pelo menos nesse primeiro livro. Mas existe esse contraponto deles, que é o pai do Herbert, tá? Ele é terrível, então prepare-se para odiar esse personagem. Vamos dizer assim, a tábua de salvação dele são esses amigos que ele faz nesse primeiro dia. O segundo é o Zeca, que é um garoto muito daquele super tranquilo, aquele que, sabe, aquela pessoa que sorri fácil, que conversa com todo mundo, sabe, tem conhecimento de tudo, é muito ligado às artes também, principalmente à música. Só que ele sofre muito na escola, não só na escola, né, na vida toda, infelizmente, e ali na escola também aquilo ali grita, né, a questão de ele ser um rapaz adotado e ser negro. Mas ele sempre tenta levar tudo numa boa. As coisas estão meio complicadas para ele, mas ele acaba sempre se preocupando com os outros, sabe, com o bem-estar dos seus amigos. Temos também o Reinaldo, que seria o mais assim quietinho da turma, sabe? Ele ganha até um apelido aí no meio do caminho. É muito culto, mas é aquele inseguro que mal fala, é tímido demais e acaba se apaixonando pela colega de outra turma que se chama Lídia. Esse é o núcleo masculino, agora vamos para o feminino. A Lídia é uma menina muito bonita, é aquelas assim, se fosse uma série de TV norte-americana, ela seria a líder de torcida. Tem os olhos da Capitu, com referência ao personagem de Machado de Assis. Inicialmente não parece ter muita queda pelo Reinaldo não, sabe? Ela fica ali só conversando mais na amizade. Mas aí vocês vão ler o livro para saber
se eles vão ficar juntos, né? Aí nós temos também a Márcia, que é baixinha, ela se sente muito mal, ela tem uma baixa estima, ela se sente feia, se sente gorda, mas também é uma garota muito inteligente, sempre preocupada em tirar notas boas, às vezes preocupada até demais. É uma ótima amiga. Aí, quando essas duas conhecem um trio de amigos, né, junta aquele grupinho, a Márcia começa assim a ter uma quedinha pelo Zeca. E aí também vocês só vão saber se eles estão namorando, se eles vão namorar ou algo assim, se lerem, né? Já a Ingrid é tipo o osso duro de roer. É uma menina bonita, educada, inteligente, mas é aquela que não leva desaforo para casa. E por ela ter passado por algumas coisas muito complicadas quando era mais nova, quando era criança, ela acaba desconfiando de todo mundo. As pessoas vão se aproximando dela para fazer amizade, ela sempre está com o pé atrás. Tem ali uma relação de amor e ódio com o Herbert, exatamente por aquela situação que ela viveu no passado. Mas com o tempo, sabe, ela vai mudando, assim como os outros personagens também. Eu gostei muito de ver como era a sociedade de Salvador nessa época. Uma coisa que eu achei também muito boa é ver aquelas pequenas coisinhas que antigamente tinham e hoje não existem mais, tipo a paquera, era tudo quase assim que um ritual, sabe? E aquela expectativa que criava na hora do pedirem namoro e falar com o pai, que aliás tem umas cenas bem engraçadas também a respeito dessa parte. Anos 70, né, nessa virada, na verdade, é um dos períodos, queira ou não, é um período muito marcante, então houveram grandes transformações nessa época. Então ali a gente vê a mudança de roupas, ali também fala a respeito do exílio, e dá para perceber pelos que os personagens falam, como agem, eles ficam ainda apreensivos a respeito de certas coisas que eles ouvem falar, eles estão sentindo aquele controle do governo da época. O autor colocou como uma comédia romântica, que eu concordo, sim, ele tem uma leveza, sabe, na hora da escrita, de passar todas essas informações, todos os eventos, só que também ele faz com que a gente se envolva e se emocione até. Então, o encerramento desse primeiro e-book tem ali um quezinho de que a transição da fase de jovem, da juventude, né, da adolescência para a vida adulta dos personagens não vai ser muito fácil, não. Vamos agora ouvir um trechinho do livro. O movimento dos garotos e garotas que chegavam à escola com seus pais ou empregados lotava aquele ambiente, enquanto o religioso e o diretor os recebiam na escadaria em frente com um olhar que era um misto de distância e falsa afetuosidade. Alguns mais velhos confraternizaram ao encontro, enquanto aqueles 3 jovens seguiam o rito de chegar a uma nova escola. O Volks parou. A porta se abriu e o rapaz de cabelos desgrenhados e óculos sambado desceu. Andou alguns metros e ouviu. Reinaldo, fique tranquilo, tudo dará certo hoje. E me espere para te buscar ao final das aulas, tudo bem? O jovem assentiu com a cabeça positivamente e foi em direção às escadas do prédio principal. No mesmo instante, o outro jovem descia do Gordini. Olhares estranhos lhe circundavam, mas ele já nem ligava tanto para isso, de tão acostumado que estava. Pegou seu material, beijou a mãe, desejou bom dia aos pais e ouviu quando o pai lhe disse: José, não deixe que ninguém te incomode, você é igual a todos aqui. Ele sabia que era, mas as pessoas têm um daltonismo que não envolve o verde e o vermelho, mas de entenderem-se como iguais. Raimundo Poeta é escritor e professor natural de Salvador, Bahia, nascido em 7 de novembro de 79. É formado em letras pela Unifax e pós-graduado em cultura da literatura pela FAEP. Escreve poesias e contos desde a adolescência, mas apenas em 2024 escreveu seu primeiro romance, Primavera dos Sentimentos, primeira parte da trilogia Geração 70.
É pesquisador de música brasileira, colecionador de discos, CDs e fitas cassete, fã de cinema e literatura, aficionado por cultura pop, apaixonado por uísque 12 anos, careca, mas longe de ser calvo e careta. E aí, gostaram? Então não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Então, muito obrigada, até a próxima e tchau!